Já fomos até a Lua e planejamos ir a Marte. Já enviamos diversas sondas para luas e planetas vizinhos para colher informações que nos fazem entender melhor sobre esse universo que nós vivemos. Mas o quão longe nós fomos? A Voyager é o nome de um programa norte-americano de pesquisa espacial da NASA. Iniciado em 1977, o programa lançou duas missões, a Voyager 1 e a Voyager 2. Seu objetivo inicial era estudar os planetas Júpiter e Saturno e suas respectivas luas. Os planetas Urano e Netuno também foram inclusos nessa missão posteriormente, junto com o espaço além da órbita de Plutão. As sondas Voyager originam-se do programa Mariner, sendo inicialmente designadas Mariner 11 e Mariner 12. Por apresentarem grandes diferenças com seu projeto inicial, seu programa foi chamado inicialmente de Mariner Júpiter-Saturno. Porém, posteriormente, foi renomeado como Programa Voyager e suas sondas como Voyager 1 e Voyager 2. O programa Voyager é uma versão reduzida por cortes orçamentários do programa Planetary Grand Tour, que entre os anos de 60 e 70 tinha como objetivo explorar todos os planetas exteriores. Com o fim do programa em 1989, a Voyager cumpre todos os objetivos com exceção de Plutão. Em 1990, iniciou-se um novo programa chamado Missão Interestelar Voyager, que baseava na exploração espacial além das órbitas planetárias. Em 2004, a Voyager 1 e em 2007 a Voyager 2 saíram da heliosfera, que é uma região periférica do Sol preenchida por partículas carregadas provenientes da coroa solar, chamadas de vento solar. Após saírem da heliosfera, as sondas penetraram em uma região conhecida como Helios-Haff, que é a fronteira do nosso sistema solar com o espaço interestelar. Os vídeos que estão sendo passados ao fundo seria a trajetória da Voyager 1 e da Voyager 2 respectivamente. A Voyager 1 foi lançada ao espaço dia 5 de setembro de 1977, enquanto a Voyager 2 foi enviada semanas antes, no dia 20 de agosto, ambas da estação da Força Aérea do Cabo Canaveral, na Flórida. As Voyagers foram lançadas por um foguete Titan III Centaur, o qual possuía 50 metros de altura e pesava 635 toneladas, das quais cerca de 500 era de combustível. Essa quantidade foi necessária para que as naves atingissem uma velocidade de cerca de 45.000 km/h, suficiente apenas para que chegassem a Júpiter. A Voyager 2 foi a primeira a ser lançada, tendo sua trajetória calculada para tirar vantagem de um raro alinhamento planetário que possibilitou a inclusão de Urano, Netuno e um estudo detalhado da Lua Tritão. A Voyager 1 foi lançada em seguida, em uma trajetória que lhe permitiu chegar em menor tempo a Júpiter e a Saturno, incluindo suas luas Io e Titã, que impediria um voo para os planetas externos e a Plutão. Na missão foi aplicado um recurso chamado assistência gravitacional, que consiste na utilização do movimento relativo e da gravidade de um planeta para alterar a trajetória e a velocidade de uma nave. Assim, Júpiter impulsionou a Voyager 1 até o planeta Saturno e o mesmo método foi usado para impulsionar a Voyager 2 de Saturno até Urano e de Urano até Netuno. Todas as funções das espaçonaves Voyager foram agrupadas em 3 sistemas que possuem computadores funcionando aos pares, sendo um principal e um reserva. Os sistemas foram denominados como Computer Command System, CCS, Flight Data System, FDS, Altitude and Articulation Control System, AACS. O Computer Command System, ou CCS, é o módulo central de comando. É responsável pelo cumprimento das instruções recebidas da Terra, controlando os outros 2 sistemas e fazendo a detecção e correção de falhas de forma autônoma. O Flight Data System,
ou FDS, controla, coleta e formata os dados obtidos pelos instrumentos científicos para o armazenamento ou transmissão em tempo real. Este módulo é responsável pela geração do clock, responsável pelo sincronismo de todos os subsistemas da nave, utilizado pelo sistema de telemetria e posteriormente convertido em terra para o horário padrão de Greenwich. O Attitude and Articulation Control System, ou AACS, é o sistema de manobra da nave, que realiza as correções de trajetória, o direcionamento dos instrumentos de pesquisa e da antena de alto ganho que faz a comunicação com a Terra. Para realizar as correções na trajetória e para manter a orientação, cada nave possui um tanque de hidrazina, do qual saem 16 canais, que é utilizado quando há necessidade de correções em sua trajetória. Como as naves Voyagers atuariam longe do Sol, não seria possível a utilização de painéis solares para a geração de energia elétrica. Assim, foram projetadas para utilizarem 3 pequenos geradores termoelétricos de radioisótopos, que utilizam o decaimento radioativo do plutônio para aquecer termopares, que fornecem a corrente elétrica que alimenta os instrumentos da nave. Cada gerador possui 39 kg e 51 cm de altura. As Voyagers possuem certos cobertores feitos de uma espécie de polímero, que protege tanto termicamente como também das correntes estáticas e de radiação. Para além desses equipamentos, as duas sondas carregam consigo um disco e uma respectiva agulha de cobre, revestido em ouro, contendo uma apresentação para outras civilizações, com 115 imagens, onde estão incluídas a imagem do Cristo Redentor, a Grande Muralha da China, pescadores portugueses, entre outras. 35 sons naturais, como vento, pássaros, água, e saudações em 55 línguas, incluindo a língua portuguesa feita por Portugal e pelo Brasil. Foram também incluídos excertos de música étnica, de obras de Beethoven, Mozart e Johnny B. Gold, de Chuck Berry. Em 1979, a Voyager 1 passou junto a Júpiter e tirou fotografias impressionantes do planeta. Também estudou a famosa Mancha de Júpiter, um ciclone do tamanho da Terra que começou a girar há pelo menos 300 anos atrás. Além disso, raios foram detectados em Júpiter, primeira aparição em um planeta diferente da Terra. E a criação da primeira hipótese de existência do oceano fora do planeta, sob a costa gelada de Europa, uma de suas luas. A aproximação máxima ao planeta aconteceu dia 5 de março de 1979, quando a Voyager 1 o sobrevoou a uma distância de cerca de 349 mil quilômetros de seu centro. Como a proximidade aos objetos favorece a qualidade de imagens, a maioria das observações de luas, anéis, campos magnéticos e o cinturão de radiação do sistema joviano foram realizadas pela Voyager 1 em um período de 48 horas durante a aproximação máxima ao planeta. Uma de suas descobertas mais surpreendentes no sistema joviano foi a atividade vulcânica de Io, algo que nunca tinha sido observado antes. Em 1981, a Voyager 1 passou junto a Saturno, estudou o planeta e descobriu que ele possuía tempestades mais devastadoras já registradas, com ventos de até 5.000 km por hora, 10 vezes mais poderosos que qualquer tornado da classe F5. A Voyager 1 também detectou hidrocarbonetos sob a atmosfera da lua Titã. Por esse motivo, em 2004, uma sonda de $1 bilhão foi estudar sua superfície. A missão Cassini-Huygens detectaria a presença de nitrogênio em Titã em 2006, o que poderia criar condições favoráveis à existência de vida no satélite. Descobriu 3 novos satélites em Saturno, Atlas, Prometeu e Pandora. A Voyager 1 sobrevoou Saturno o mês de novembro de 1980. A aproximação máxima ocorreu em 12 de novembro do mesmo ano, quando a sonda passou a 124 mil quilômetros de distância das camadas superiores de nuvem do gigante gasoso.
Durante a passagem, as câmeras da Voyager 1 capturaram imagens que revelaram complexas estruturas nos anéis de Saturno. A Voyager 1 foi escolhida para fazer uma aproximação a Titã. A nova trajetória, incluindo o sobrevoo a Titã, causou uma deflexão gravitacional, que acabou enviando a Voyager 1 para fora do plano da elíptica, encerrando de vez a fase planetária da missão. A trajetória da Voyager 1 poderia ter incluído passagens por Urano e Netuno, o que foi alcançado posteriormente com a Voyager 2. As opções de trajetória para a Voyager 1 incluíam o uso do efeito da aceleração gravitacional de Saturno para impulsioná-la em direção a Plutão. Mas como determinou-se que o sobrevoo a Titã tinha um valor científico maior e oferecia menos riscos, a opção por Plutão foi descartada. Em 1986, a Voyager 2 passou por Urano, estudou seus anéis, seus satélites e descobriu que o maior deles, Miranda, teria sido atingido por um objeto com metade do seu volume, os estilhaços criados nos anéis do planeta. A nave ainda constatou que, em relação aos outros planetas gasosos, a atmosfera de Urano é serena, não existem tempestades sob suas nuvens. Além disso, constatou que o dia em Urano dura 17 horas, isso porque Urano tem um ângulo de inclinação quase de 90 graus, ou seja, o polo sul de Urano estava apontado diretamente para o Sol. Então, ele rolava sobre sua órbita, ao invés de rodar ela. Portanto, caso Urano pudesse ser habitado, quem morasse na parte escura do planeta viveria sempre no escuro, e quem vivesse na parte clara viveria sempre sob o Sol. Outra das novidades foi a descoberta de 11 satélites naturais: Cordélia, Ofélia, Bianca, Crescida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalinda, Berlinda, Perdita e Puck. Enfim, em 1989, a Voyager 2 passou por Netuno. A Voyager 2 descobriu 6 novos satélites, que elevaram o total de satélites conhecidos de Netuno para 8. A Voyager 2 descobriu ainda que o maior dos seus satélites, Tritão, tem uma translação contrária à rotação do planeta. Mostrou também que Netuno é assolado por tempestades fortíssimas, como a Grande Mancha Escura, um ciclone que dá a volta ao planeta de tempos em tempos. Netuno, assim como a Terra, também possui sprites, que são classes mais conhecidas de eventos luminosos transientes em suas nuvens mais altas. Após estudar os 4 planetas gasosos, a Voyager 2 continua a viajar em direção ao exterior do Sistema Solar. Com todos os objetivos previstos alcançados, a missão ganhou um novo financiamento após a Voyager 2 passar por Netuno em 1989, dando início à missão interestelar Voyager. As sondas saíram do Sistema Solar com velocidades de 17 km por segundo a Voyager 1 e 15 km por segundo a Voyager 2, alcançando em 2012 distâncias aproximadas de 121 e 98 unidades astronômicas do Sol, respectivamente. Estas continuam em funcionamento com vários instrumentos coletando preciosas informações sobre a heliosfera e a heliosfera e se aproximam do espaço interestelar. Com base em dados obtidos da sonda Voyager 2 30 anos após o lançamento da sonda, adquiridos pelo subsistema de estudo das ondas de plasmas ainda operantes, a NASA dispõe de informações de que o Sistema Solar é achatado. A sonda Voyager 2 atingiu uma região conhecida como choque de terminação, numa distância de 1,6 bilhão de quilômetros mais perto que a Voyager 1. Nessa região, os ventos solares são emanados do Sol são significativamente desacelerados, formando uma camada turbulenta quando se defrontam com o gás fino do espaço interestelar. Elas também obtiveram uma série de informações até então desconhecidas, como a medida de intensidade total de raios cósmicos, o campo magnético galáctico e a densidade, todos no meio interestelar. Para manter em contato com as Voyagers, os cientistas da NASA utilizam o Deep Space Network, ou DSN, um complexo de antenas com 26, 34 e 70 metros de diâmetro, localizadas na Califórnia, Espanha e Austrália.
Essa distribuição permite o contato com as sondas 24 horas por dia. Nesse site aqui, conseguiremos ver a trajetória das Voyagers e seus marcos importantes, desde quando era apenas um projeto até os dias de hoje. Cálculos mostram que a Voyager 1 deixou, portanto, a heliosfera dia 25 de agosto de 2012 e atingiu em setembro de 2013 a distância de 19 bilhões de quilômetros do Sol. Em setembro desse mesmo ano, a NASA informou que a Voyager 1 havia captado sons do espaço interestelar através de vibrações das ondas de plasma. As ondas detectadas foram amplificadas e reproduzidas para que tivessem uma frequência que pudessem ser ouvidas pelos humanos. Os cientistas chegaram à conclusão que as ocorrências tinham uma densidade continuamente crescente. O que seriam? Ainda é um mistério. A Voyager 2 voltou às operações normais após uma anomalia em 25 de janeiro de 2020. Os 5 instrumentos científicos operacionais que foram desativados pela rotina de proteção a falhas da sonda estão de volta e retornando dados científicos normais. A equipe levou vários dias para avaliar a situação atual, principalmente por causa da distância da Voyager 2 da Terra, cerca de 18,5 bilhões de quilômetros. As comunicações que viajavam na velocidade da luz levavam de 17 horas para chegar na sonda e são necessárias outras 17 horas para que uma resposta da sonda retorne à Terra. Como resultado, os engenheiros da missão precisavam esperar cerca de 34 horas para descobrir se seus comandos tiveram efeitos desejados na nave ou não. Voyager 1 levará cerca de 40 mil anos para passar a uma distância de 1,6 anos-luz da estrela AC mais 793888 na constelação de Camelopardalis. A Voyager 2, daqui a 296 mil anos, irá passar a 9,3 anos-luz de Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Mas infelizmente, quando isso acontecer, as naves não estarão mais em funcionamento, uma vez que, por volta de 2020, os geradores não serão capazes de produzir energia elétrica para alimentar os instrumentos da nave. Mesmo ainda próximo do seu fim, as Voyagers ainda serão as maiores exploradores que nós construímos. Elas estão a uma distância absurda da Terra, onde nenhum outro corpo construído pela gente ou a gente chegou até lá. Esse foi o vídeo, galera. Foi uma apresentação apenas das Voyagers 1 e das Voyagers 2, que, bom, são o nome do canal e também são um símbolo muito importante. Não só como sondas em si, que exploram o universo e trazem grandes informações para a gente, mas também como simbolismo, porque elas, para mim, simbolizam a exploração e a própria ciência. Deixe nos comentários desse vídeo as dúvidas que vocês tiveram e se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, acrescentem lá também que eu vou ver com certeza. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima!